Bom, pessoal do primeiro ano, então vamos aqui, tá bom? Para a gente ver agora a última parte do teu capítulo 7, tá bom? A última parte do capítulo 7 do teu primeiro livro de filosofia, tá bom? Estou gravando essa aula especialmente para a gente ver os tópicos mais importantes da aula de hoje, tá bom? Para que todos tenham acesso a essa explicação, ok? Então, rapidamente, eu estou compartilhando aqui os slides, tá bom? Que eu preparei justamente para você acompanhar o raciocínio dessa aula, tá bom? Nas aulas anteriores, nós já havíamos visto, de certa maneira, o tema da aula de hoje, que é a liberdade. Tá bom? Quando a gente falou dos contratualistas, ali no capítulo 6, a gente estudou é, a teoria contratualista de Thomas Hobbes, de John Locke e de Jean-Jacques Rousseau. Tá bom? Cada um deles tinha uma teoria de que o ser humano, em seu estado de natureza, né, anteriormente ao surgimento do Estado, o homem era igual, né, todos eram iguais uns aos outros, e também eram detetores de uma liberdade. Essa liberdade natural ela é rompida a partir de um momento em que o homem institui a ideia de contrato e de pacto social, e juntamente com esse contrato nasce o Estado. Né? Então, o homem perde a sua liberdade natural e ganha justamente uma liberdade cívica, uma liberdade civil que está atrelado a normas, a regras de condutas estabelecidos, tá bom? Ali quando o homem se estabelece em sociedade, em comunidade, ok? Vimos também o existencialismo, tá bom? Na aula passada nós iniciamos o capítulo 7 falando sobre o existencialismo, né? A gente falou do existencialismo sartreano, como ele vai dividir duas vertentes do existencialismo em existencialismo cristão e existencialismo humanista. Foi? Então, de certa forma, ali também no existencialismo, de certa forma não, né? O cerne das reflexões era sobre a noção de liberdade sartreana. Vimos que liberdade, segundo Sartre, não é possível sem responsabilidade. Somos formados por nossas escolhas e nossas escolhas geram responsabilidades. É viver a isso se contrabalanceando, se equilibrando entre escolhas e responsabilidades. Na aula de hoje, para encerrar o capítulo 7, a gente vai ver aqui algumas dimensões de liberdade. Né? Quando a gente fala de liberdade, ela possui várias dimensões. Houve vários filósofos ao longo da história que debateram, refletiram, né, que pensaram essa ideia de liberdade que é própria do ser humano, tá bom? Então, a gente precisa entender primeiro essa própria noção de liberdade, tá bom, pessoal? Liberdade, aqui a gente pode entender como liberdade vem do latim libertas, tá bom? E a gente entende como o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então, temos aqui um conceito de liberdade mais geral, pessoal, mas esse conceito de liberdade, de uma forma mais geral, ela pode ser desmembrada, ela pode ser compartilhada com as suas várias dimensões. E o teu livro didático, ele enfoca, né, ele foca em três dimensões que a gente pode pensar essa liberdade. Mas antes da gente pensar nessas concepções de liberdade, eu trouxe aqui umas frases, tá bom, de alguns pensadores, de alguns escritores sobre o tema da aula de hoje. O Victor Hugo, um grande romancista ali do século XVIII, ele vai dizer que tudo quanto aumenta a liberdade aumenta a responsabilidade, tá bom? Já Montesquieu, né, um filósofo ali também da Idade Moderna, um filósofo moderno, ele vai dizer que liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite. Já Francis Bacon, um filósofo ali próximo ao período de transição do Renascimento para a Idade Moderna, o Francis Bacon vai dizer que é, é um estranho desejo, desejar o poder e perder a liberdade, tá bom? E o Nelson Rodrigues, um grande romancista, já um grande romancista brasileiro, escritor brasileiro, vai dizer que a liberdade é mais importante do que o pão,
E talvez a frase mais famosa que vai estar, que Jean-Jacques Rousseau, o grande contratualista, né, ali, suíço, vai dizer que o homem nasceu livre e, não obstante, está acorrentado em toda a parte. E, por último, nós vimos na aula passada o que Jean-Paul Sartre falou sobre o ser humano, sobre o homem e a liberdade. Ele vai dizer que o homem está condenado a ser livre. Meus queridos, se você olhar aqui para essas frases, aqui para essas frases desses grandes poetas, escritores, filósofos, né, pensadores, você vai perceber que tem algo que norteia essas noções de liberdade. Primeiro aqui no Victor Hugo, liberdade ela está atrelada à responsabilidade, assim como em Jean-Paul Sartre também, o homem está condenado a ser livre, condenado porque ele está condenado a fazer escolhas por si próprio, tá bom? E essas escolhas geraram responsabilidades. Consequentemente, o homem ele é angústia, ele é desamparo, ele é desespero, porque o tempo todo ele precisa agir de uma forma com a qual ele vai deliberar ali escolhas, né? Escolhas que irão gerar consequências, né? E, consequentemente, gerarão responsabilidade. Ok? Já o Jean-Jacques Rousseau, aqui o Rousseau, ele vai nascer que o homem, em seu estado de natureza, ele é livre, tá bom? Ele é livre, em seu estado de liberdade, ele é detentor de uma liberdade, tá bom? Contudo, quando esse homem ele se estabelece em sociedade, quando ele firma um pacto, um contrato social, tá bom? Ele passa a estar acorrentado por toda parte. Por quê? Porque agora nós estaremos falando de uma coisinha chamada liberdade civil, tá bom? Uma liberdade que só é liberdade dentro daquelas leis instituídas no interior de um Estado ou de um corpo político. Muito semelhante ao que Montesquieu fala aqui na segunda linha, quando ele fala que liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite. Tudo que estiver dentro da lei é liberdade, vai dizer o Montesquieu. Tá bom? Agora, passando aqui para a primeira dimensão da liberdade que o teu livro foca, né, é a liberdade, justamente a questão da liberdade econômica. Entende-se como direito atribuído aos cidadãos de dispor de seus bens como quiser em seu benefício, sendo vetado qualquer tipo de sanção ao mesmo, enquanto se mantiver dentro das leis. Então, aqui nós temos uma dimensão própria da liberdade que tem a ver com a capacidade humana de produzir riquezas, é bom, de produzir propriedade privada. Quem que vai falar da liberdade econômica e da propriedade privada? Vai ser o contratualista John Locke, que nós vimos na aula passada. John Locke vai dizer que o homem, que o Estado, o pacto social, ele surge para que ele garanta a liberdade econômica do homem, ou seja, liberdade, igualdade e propriedade privada. Né? Por que que o homem, por natureza, ele possui a capacidade, desde o seu estado natural, de construir a sua própria ideia de propriedade privada? Como, professor? Através do seu trabalho, da sua capacidade de trabalhar, o homem gera riquezas, gera liberdade econômica, gera a propriedade privada, que vai ser muito bem fundamentada posteriormente entre os filósofos do liberalismo, enfim. Né? O John Locke vai ser considerado um dos pais do liberalismo, justamente por essa sua ênfase, por essa sua defesa da liberdade econômica e do direito à propriedade privada. Tá bom? Nós vamos ter também aqui, em relação a isso, uma concepção de liberdade econômica, né, muito forte ali nos ideais da Revolução Francesa do século XVIII. Né? Como se sabe, a Revolução Francesa, né, ela foi encabeçada ali por intelectuais, né, mas também por membros de uma certa elite burguesa ali em ascensão na Europa, né, uma elite burguesa que almejava uma certa emancipação e garantia dos seus direitos, né, enquanto classe ali em ascensão, né? Então tudo isso vai combinar na Revolução Francesa do século XVIII, né? Qual é o grande lema da Revolução Francesa do século XVIII? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? Consequentemente, né, após o apogeu dessas ideias, né, de liberdade aqui da Revolução Francesa, nós vamos encaminhar para o século XIX.
no século XIX, ele vai ser marcado pela ascensão do capitalismo, do modo de produção fabril, depois industrial, tá bom? Nós vamos ver formando ali duas classes que vão estar ali, né, no auge desse desenvolvimento do capitalismo. Aí assim nós vamos ter também teóricos que vão criticar duramente esses ideais de liberdade própria da Revolução Francesa, né? Ora, esses teóricos vão perguntar liberdade, mas liberdade para quem? Igualdade, mas igualdade entre quais grupos sociais? É igualdade entre todos? E essa fraternidade também é entre todos ou é restrito apenas a uma classe social? Quem é que está sendo beneficiado com esses ideais aqui? Então, esses teóricos, né, durante o século XIX, vão estar aqui criticando, vão estar aqui revendo esses valores próprios dos ideais da Revolução Francesa. Então, o século XIX, pessoal, vai ser marcado por esse conflito entre uma classe, né, representada pela burguesia industrial, os donos do meio de produção, e o proletariado, tá bom? Os assalariados, aqueles que vão ser empregados nas fábricas industriais, ali naquele período do surgimento, de fato, da produção ali, da produção econômica do capitalismo. Tá bom? E um grande filósofo, muito mais considerado como sociólogo, como teórico político, econômico, vai ser o Karl Marx. Tá bom? No início do século, ele vai nascer ali no início do século XIX, né? Ou seja, ele vai viver ali as consequências da Revolução Francesa e, justamente, essa intensificação do modo de produção capitalista. Então, ele vai ser um dos grandes filósofos, teóricos, pensadores, que vai estar ali justamente pensando essa ideia de liberdade econômica proveniente dos ideais da Revolução Francesa, né? E ele vai fazer severas críticas justamente ao capitalismo, porque ele vai dizer que o capitalismo, ao invés de fato, nos conceder uma ideia de liberdade econômica, ele nos priva dessa ideia de liberdade, tá bom? E é justamente por isso ele vai defender uma outra configuração de sociedade, uma outra forma de sociedade que se contraporia ao capitalismo, que seria justamente a sociedade comunista que ele tanto defendia. Tá bom? Ele vai defender aqui uma outra ideia de liberdade com outro modo de produção, com uma outra forma de relacionamento, de solidariedade entre as pessoas. Mas, justamente sobre esse tema, nós vamos ver no outro livro mais futuramente, tá bom? Aqui apenas para a gente elucidar essa questão da liberdade enquanto uma dimensão econômica, justamente por conta do surgimento do capitalismo ali no século XIX. Uma outra dimensão muito importante também, pessoal, vai ser a dimensão da liberdade ética. Tá bom? Quando a gente fala de liberdade ética, a gente tem que entender o que é essa ética aqui. Né? Ética vem do grego ethos, que significa um modo de comportamento, costume ou conduta humana. Né? Então, quando a gente fala de um ethos grego como um modo de comportamento, né, para os gregos antigos, esse ethos ele não estava restrito apenas a algo que seria certo ou errado, um modo de comportamento certo ou errado, justo ou injusto. Não, o modo de comportamento era geral. Por exemplo, o modo como você se comporta diante do conhecimento, tá bom? Da busca da verdade. Ou seja, anteriormente ao surgimento da filosofia, né, quando os discursos sobre a verdade eram proferidos pelas narrativas mitológicas, você tinha um ethos, ali um ethos, um comportamento no qual você acreditava nos discursos de autoridades ali dos poetas, tá bom? Das narrativas míticas. Com o surgimento dos pré-socráticos e da filosofia, você vai ter um novo ethos, um novo modo de comportamento perante o conhecimento. Você vai ter o uso da racionalidade, tá bom? O uso da reflexão rigorosa, radical, tá bom? A busca por entender como as coisas funcionam através de observações, através do uso da astronomia, da matemática e todas aquelas ciências que já vão estar ali no cerne daquele período, juntamente com o surgimento da filosofia. Tá bom? Posteriormente, o ethos, como um modo de comportamento, ele passa a significar, tá bom?
algo que esteja atrelado ao costume ou à conduta humana. Tá bom? A ética, ela serve para a gente investigar o que seria certo ou errado dentro de uma sociedade, o que é moralmente aceitável, o que é moralmente não aceitável, o que é rechaçado dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade e dentro de um corpo político. Falaremos mais sobre a ética também, já abrindo o próximo livro de filosofia. Então, liberdade ética consiste na obediência, tá bom, às leis que o próprio indivíduo impõe a ele, com base no próprio bem e no bem comum. O que ele está falando aqui? O que a gente está falando aqui quando a gente fala que consiste na obediência às leis que o próprio indivíduo impõe? Está falando aqui de leis morais, né? O homem, quando se institui em sociedade, quando nasce o Estado, ele institui leis morais que os seus participantes, né, dessa comunidade devem segui-la. E a ética, ela serve justamente, essa liberdade ética, para que a gente possa estudar e refletir sobre esses costumes e esses valores que cercam uma determinada sociedade. Tá bom? E o filósofo Aristóteles, na Grécia Antiga, ele vai dar uma grande contribuição para essa noção de liberdade ética, porque no seu livro, na qual ele vai dedicar ao seu filho Nicômaco, né, por isso o nome do livro Ética a Nicômaco, ele vai dizer que a felicidade é, portanto, algo absoluto e autossuficiente, sendo também a finalidade da ação. O Aristóteles tem uma concepção aqui, pessoal, de que todas as ações humanas, né, do campo do ethos, da ética, dirigem-se à felicidade, a nobres ações. Também a finalidade de toda ação humana é a felicidade. O professor está dizendo aqui, então, que nós temos que estar todo o tempo alegres, sorrindo, cada momento, toda parte do dia, quando a gente acorda, a gente já tem que estar alegre. É isso que ele está falando? Não, a gente tem que entender que a felicidade aqui do grego antigo, principalmente do Aristóteles, é diferente de momentos alegres, como nós entendemos hoje. Tá bom? Primeiro que a felicidade, ela vem do grego eudaimonia, vida boa. E vida boa não quer dizer produção de riqueza, acúmulo de riqueza, de prestígio social. Não, nada disso. A vida boa aqui no sentido de eudaimonia, da felicidade do Aristóteles, né? A felicidade nos termos dos gregos antigos, é uma felicidade em que você age sempre visando o bem do outro, visando o bem de todos. Ou seja, quando você se depara diante de uma situação em que você vai escolher o que você vai fazer, você sempre tem que guiar as suas ações visando o bem de todos. Essa é a felicidade propriamente, a eudaimonia, felicidade do grego antigo, sobretudo do Aristóteles. Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando do indivíduo em sua própria autonomia, em sua própria singularidade. Pessoal, não existe um corpo político sem sujeitos eticamente fortalecidos. Não existe um grupo social moralmente estruturado se nós não tivermos indivíduos que compõem esse corpo social, se esses indivíduos não forem não estiverem eticamente fortalecidos, tá bom? Então, a gente pula aqui então para o último tópico, para a gente caminhar para o final aqui da nossa aula, né? Que é justamente o tópico 3, que fala sobre liberdade política. De novo, política também vem do termo grego políticos, ou seja, participação do indivíduo nos assuntos da comunidade em que vive, tá bom? E quando a gente olha aqui para a palavra política, a gente pode destacar aqui o poli, né? Poli vem de polis, vem do grego polis, e polis era a forma de organização social dos gregos antigos, né? Como se fossem cidades-estados, como se fosse uma comunidade, como se fosse, sei lá, né? A forma como as pessoas se organizam socialmente, ok? Então, por que é importante a gente entender aqui essa composição da palavra, né? Pois quando a gente fala de política, quando a gente fala de indivíduo inserido na política, a gente já não está mais falando do indivíduo tal como na ética, como sujeitos individuais, mas a gente está falando aqui de sujeitos que são membros de uma comunidade, seja ele uma polis, uma sociedade, ou como você quiser chamar. Tá bom? Quando a gente fala de sujeito político, a gente está falando de um sujeito, tá bom, que faz parte de um corpo político
que é articulado e que visa sempre o bem de todos nessa comunidade, nessa sociedade, ok? Dizia também Aristóteles na sua obra Política que o homem é um animal político, ou seja, ele é um animal porque possui instintos, como os outros seres vivos, tá bom? Possui vontades, mas ele é o único animal que reflete, que debate e questiona sobre o seu lugar dentro de uma sociedade. Ou seja, você é político já no momento em que você começa a questionar, tá bom, sobre aquele determinado assunto que diz respeito não a você próprio, mas a todo o conjunto, tá bom, de pessoas que convivem com você. Ou seja, isso serve tanto para a gente pensar a nossa ideia de nacionalidade, de país, serve para a gente pensar também, né, os nossos círculos, as nossas instituições sociais, como família, a escola, a igreja, né, enfim, temos diversas instituições aí onde a gente pode pensar, também a gente pode refletir o nosso lugar e o nosso papel inserido em cada uma dessas instituições. Então, para Aristóteles, a liberdade política é justamente fazer com que nós possamos agir conforme a nossa própria natureza humana, que, segundo Aristóteles, a natureza humana é que o homem é, por natureza, o animal político, né, que reflete, que debate e que assume um lugar dentro de uma sociedade. Ok? E aqui, para encerrar, um pequeno trecho da obra Ética Nicômaco do Aristóteles, em que ele fala que os legisladores tornam bons os cidadãos, tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que lhes incutem. Esse é o propósito de todo legislador, e quem não logra tal desiderato falha no desempenho da sua missão. Nisso, precisamente, reside a diferença entre boas e más constituições. Tá bom? Aqui é uma espécie de relação entre a ética dos legisladores com o bem comum dos seus cidadãos, né? Ou seja, ele está falando aqui tanto de ética quanto de política. Tá bom, pessoal? E assim a gente encerra o livro 1 de filosofia e na semana que vem a gente começa o livro 2. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem a gente se vê de novo e dá continuidade no conteúdo. Um abraço a todos.